Salve, meus aliados, minhas aliadas, muito bom dia! Tudo bem por aí? Espero que sim, hein? Bora para mais uma edição não ao vivão e não ao vivaço do No Apito pela ISFM nessa sexta-feira santa para você. E aí eu tenho que trazer uma explicação muito importante, porque vai ter aquele aliado que, assim como eu, pode estar incomodado. Fala, peraí, o Santos perdeu pro Remo ontem, por que esse cara tá tão feliz? Ou o Santos não ganhou ontem, por que esse cara está tão feliz? Que é simples, meu aliado. Não é nem que eu tô feliz, é que o Santos ainda não jogou, pelo menos não na realidade de hoje. E aí eu vou te explicar uma coisa que é o vácuo do tempo, onde eu estou. Aqui você tem o jogo contra o Remo, aqui você tem o jogo contra o Flamengo, certo? Remo aqui, Flamengo aqui, ó, não esquece disso. Esse programa tá acontecendo aqui, depois do jogo contra o Remo. Tá aqui, ó, o programa. Só que eu tô gravando esse programa aqui, antes do jogo contra o Remo. Tô gravando hoje, ainda não jogamos. O programa vai ao ar depois do jogo contra o Remo. Como é que eu vou falar de um placar que eu não sei quanto foi? Então isso aí vai ficar pra quando? Pra segunda-feira. Mas aí até lá tem o quê? Lembra que eu falei o jogo do Flamengo? Tava largado aqui? Tamo aqui, ó. Nessa aqui, ó. Então nesse hot dog do tempo, você tem uma fatia do pão, outra fatia do pão. Esse programa é a salsicha que tá entrando aí no meio. Você tá entendendo ou não? Na segunda-feira, o que acontece? Na segunda-feira aí não acontece nada, aí é tudo normal. A gente vai estar aqui ao vivo, né? Se Deus quiser e Ele há de querer, certo? Né? Deus e a direção da casa aí também, né? Então, em alguns casos você sabe que, né, Deus tem nome e sobrenome, né, gente? Né? E assim não é teolerite. Então vamos lá. Voltando aqui. Na segunda, a gente vai conseguir fazer um programa, aí sim, pós-jogo contra o Flamengo. Apesar desse ser pós-jogo contra o Remo. Então, me conta você, no chat aí, quanto foi o jogo ontem? O que você achou do jogo de ontem? Vai desabafando no chat. Porque aí na segunda-feira, você e eu e a nossa bancada estaremos aqui para poder comentar os dois jogos. Claro, partindo do corte do mais recente, que é o do Flamídia, do Flamengo, e analisando o que aconteceu contra o Remo ontem. Para você que está vendo hoje. Porque hoje é o jogo do Santos contra o Remo. Bem-vindo à Matrix. Gostou? Tanto que eu não vou nem te convidar para participar no 13988691007, porque você vai mandar mensagem? Vai. Aí o Guilherme Gaspar não vai ler? Aí você vai falar, peraí, então é ao vivo esse programa. Porque é normal ele não ler, né? Normal, gravado ou não. Então, tem alguns detalhes que vão fazer parecer que a gente realmente está aqui, mesmo não estando. Por exemplo, agora, eu vou virar para você e falar, agora são, fazer uma dedução aqui sem atraso, 11 horas e 3 minutos no teu relógio aí. Pode olhar aí no cantinho. 11 e 3. Aqui ou ali, onde é que fica aí no celular? Pra cá, né? Dá uma olhada aí. Enfim, dito isso, um programa pré-jogo do Flamengo, contra o Flamengo. Passando batido no jogo contra o Remo, tá? Mas nada anula aquele compromisso de você fazer a gente bater os primeiros 100 likes com meia hora de programa, hein? Bora lá. Bom, se bem que sexta-feira santa, irmão. Programa gravado. Eu mesmo não vou estar vendo, então é menos um like. O Guilherme não vai estar assistindo, menos 2. Faustino, Gustavo, 4. Gelson não vai deixar o like, 5. Bom, 50 likes então. Vamos fazer esse acordo. Pelo menos mais de 50 likes a gente vai ter que chegar antes, né, do primeiro bloco do programa. Lembrando que a gente vai direto, tá bom? A gente vai direto, sem intervalos. Ó, meus aliados, o Santos visitou o Flamengo no Maracanã, né, no domingo de Páscoa. Hoje sexta-feira santa, certo? Então aí, aproveitando para curtir esse momento em família, né? Sem querer aqui ser o pregador da moral e da verdade, mas tenta aí, né, buscar qual é o real significado e o sentido deste feriado. É legal a gente entender o porquê que estamos folgando, né? Então, só uma dica aí. Vamos trazer o histórico, né, do Santos e do Flamengo, os últimos 5 jogos, como foi o último confronto entre esses times no Brasileirão. E o Gabigol, vocês lembram que teve um cara que fez uma pergunta se o Gabigol ia comemorar contra o Flamengo? Quem era esse cara? Quem? Como diria o grande Roberto Carlos, bicho. Esse cara sou eu, bicho. Fiz a pergunta para ele na coletiva. Pedi para que ele respondesse aos críticos que diziam que voltar ao Santos era um passo atrás na carreira, e ele ainda falou aquela resposta emblemática, falou, pô, se voltar para o maior clube do mundo é um passo atrás na carreira, lembra disso? Disseram que ali começou a primeira assistência de Gabigol do Santos. Fiz a pergunta, deixei na cara do gol e ele não fugiu. Diferente do Veríssimo, né? Vamos comparar um com o outro? Vamos comparar, lógico, a vida é feita disso. O Veríssimo teve a pergunta dele, e lá no Corinthians, como é que foi? Ali foi um outro momento, né? Ali foi um aprendizado, consequentemente, eu joguei o Corinthians. Ele não quis se queimar, não quis também abraçar a torcida do Santos, mas só comentando, ele tá aqui é pra jogar, não tá aqui pra fazer amizade. Vamos trazer também o Neymar, né?
Será que tem chance de ser convocado, jogando bem? E claro, a gente vai resenhar muito aí, dentre os assuntos que surgirem nessa edição, para que você possa acompanhar durante o seu feriado de Páscoa, tá certo? Nesta sexta-feira santa. Dito isso, Guilherme Gaspar, agora chegou o seu momento. Será que nós teremos corte nas redes sociais de Guilherme Gaspar? Confira lá, @noapito, né, no Instagram e também na rede social do próprio Guilherme Gaspar. Muito bom dia, Guilherme Gaspar. Estamos aqui fazendo o melhor que conseguimos, mesmo sendo essa merda que eu faço, mas é o melhor que tenho, para poder entregar um programa na sexta-feira, uma edição inédita, não ao vivo, inédita. E agora vem. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Anderson. Bom dia, Gelson. Sexta-feira, né? Bom dia, Faustino. Bom dia, Gustavo Silva. O pessoal que acompanha na rádio, no YouTube também. Muito bem, estamos aqui então para falar sobre o jogo Santos e Flamengo. Na verdade, Flamengo e Santos, né? Eles que são mandantes primeiro. No segundo turno teremos esse mando de campo ao nosso favor. Então, falar sempre de um Santos e Flamengo e não lembrar daquele histórico 5-4, onde de um lado tínhamos Neymar e do outro lado Ronaldinho Gaúcho, eu acho que é inevitável, né? Sempre vai ficar na memória de todo o apreciador do bom futebol aquele jogo, ainda que o resultado não tenha sido positivo para o Santos, mesmo atuando dentro do seu próprio domínio, que é a Vila Belmiro. Mas ainda assim são dois clubes muito tradicionais no futebol brasileiro, dois clubes gigantescos. Flamengo tem mais mídia, mas ao mesmo tempo tem também a sua parcela de história, é um clube bem grande. O Santos também, a mesma coisa, Santos é gigante, infelizmente vive um momento de fragilidade dentro e fora de campo, mas ainda assim não é de se menosprezar o que o Santos Futebol Clube possa fazer. Tivemos no ano passado um resultado que foi adverso lá no Maracanã, onde o Neymar estava nervoso porque queria mostrar resultado de imediato, então até mesmo com os próprios companheiros de clube ele acabava discutindo dentro de campo, e agora pode ser mais uma vez um jogo que pode também definir o futuro da carreira dele, porque muita gente já está dizendo que esse jogo pode ser aquele jogo que de repente crava o Neymar na Copa do Mundo. Estamos falando de um jogo grande, em um estádio muito tradicional. Ancelotti, não tenha dúvida, estará de olho nesse jogo. Acredito eu que nem tanto pela parte do Neymar, mas talvez pelo bom futebol, para ver alguns jogadores tanto do Santos quanto do Flamengo, principalmente do Flamengo, né? No Santos não vejo ninguém que consiga chegar à seleção brasileira nesse momento, mas ainda assim a expectativa que eu tenho para esse jogo é alta. São, como eu disse, dois clubes muito tradicionais do futebol brasileiro, e futebol é uma caixinha de surpresas. Então, ainda que o Flamengo viva uma realidade melhor ao longo dos últimos anos, não menospreze esse time do Santos, que de repente a força de vontade e o Flamengo entrando de salto alto pode acabar resultando sim em uma vitória inesperada do nosso time. Ano passado o Santos conseguiu a vitória contra o Flamengo, mas foi na Vila Belmiro, e esse ano, se tudo der certo, vai ser lá no Maracanã. Eu vou, depois das considerações do Gelson, naturalmente, né, para ficar me alongando tanto, vou querer entender por que o jogo com o Flamengo, agora, 5 de abril, é o jogo que pode colocar o Neymar na seleção. Mídia. Depois eu quero entender, já falou mídia, mas tem um calendário muito extenso, tem um calendário que vai muito, até dia 19 de maio, tem mais de mês, tem 45 dias ainda de possibilidade de ver o Neymar, e não serão todos os jogos, né? Muito pelo contrário. O Neymar vai fazer o famoso controle de carga, mas enfim. Gelson, muito bom dia, obrigado aí por estar aqui nessa edição especial de Páscoa, né? Porque, querendo ou não, Sexta-feira Santa envolve a Páscoa, apesar de ser no domingo, né? Muito bom dia, teu destaque inicial para essa nossa edição. Lembrando, né? A gente está nessa bolha do tempo, então o Santos jogou ontem contra o Remo, não sabemos o que aconteceu, porque o jogo que foi ontem está sendo hoje, mas ainda não aconteceu. Então a gente está aqui nesse vácuo, abordando mais o pré-jogo contra o Flamengo do que propriamente o pós-jogo do Remo. Dito isso, bom dia, Gelson, seu destaque inicial. Muito bom dia, Anderson, bom dia, Guilherme, a toda a nossa audiência da Rádio SFM, do programa No Apito. Feliz Páscoa a todos que estão nos acompanhando. Flamengo e Santos projetando essa partida que, como o próprio Guilherme já adiantou, ela traz muita mídia, pode ser muito boa, muito benéfica para o Neymar em si, né, já que o assunto Neymar já começa sempre tendo muita polêmica, muita opinião contrária, muita opinião divergente. Ou pode ser muito maléfico, né, esse jogo entre Flamengo e Santos, porque você tá ali pouco mais de um mês, né, pouco menos de um mês, ali 2 meses, para uma convocação final da Copa do Mundo do Carlo Ancelotti, ainda mais pela última partida contra a Croácia. É sempre do momento, né? O Brasil contra a França, o Neymar ainda cabia uma vaga para ele, na opinião de muitos. Contra a Croácia, o Brasil fez 3-1 e jogou muito bem.
com o Igor Thiago fazendo gol, com o Endrick entrando e participando de gol, aí já o cerco se fechou pro Neymar. Então eu não vou muito nessa onda do momento da semana. Também não vou muito na onda de vilanizar pessoas semana após semana ali, de jogadores profissionais. Acho que é uma questão mais coletiva e, na minha opinião, sempre deixei bem claro, o Neymar, se tiver em condições físicas mínimas que sejam elas, ele tem que ir para a Copa do Mundo. É um jogador que vai estar ali entre os 26 e vai agregar tecnicamente. No jogo de domingo agora, o Carlo Ancelotti, estando ele in loco ou não, acompanhando a partida, porque tem ali possíveis convocados, né? Léo Ortiz, jogadores que já foram convocados, Léo Pereira, o próprio Danilo, ele pode estar de olho. O próprio Paquetá é um possível convocado na visão dele, ou na visão de muitos, e o próprio Neymar. Não muito na visão dele, mas na visão do torcedor, porque em todos os jogos da seleção dessa data FIFA, nos dois, a torcida pediu o Neymar, cantou o nome de Neymar ao longo das partidas contra a França e Croácia. Então é um jogo pro Neymar, não vou usar a palavra se provar, porque nem ele nem muitas pessoas utilizam, porque ele fala que não precisa se provar nada pra ninguém, né? Mas é uma partida para ele mostrar a capacidade dele mais física do que técnica. Porque técnica, a gente já sabe o que o Neymar pode fazer com um passe diferenciado, com um drible diferenciado, por que não, ainda assim com 34 anos, com a finalização talvez. Mas é um adversário que vai medir muita força e vai exigir muito do Neymar em termos de parte física, em termos de intensidade e de entrega. Então, Flamengo e Santos aí se enfrentam neste domingo. Eu acho que a última partida não foi boa pro Neymar, né? Porque ele sai aos 40 minutos contra o Flamengo naquela partida, o Santos jogando de azul. Ele sai muito nervoso, 3-0 pro Flamengo, chuta a garrafa, sai pé da vida e o Santos faz os 2 gols depois que ele sai, né? Não foi muito por culpa disso, mas aconteceu ali, o contexto do jogo levou pra isso. Então, jogo de domingo aí, não que possa levar o Neymar pra seleção brasileira, mas ele levanta um cartaz ali pro Ancelotti de que ele consegue jogar contra times dessa categoria, né, Anderson? Dentro do contexto nacional, o Flamengo é das grandes equipes, né? E aí, durante o destaque inicial de cada um, eu fui pegando aqui alguns pontos que me chamaram a atenção. Pelo que eu entendi, imagino que a nossa audiência também, através do 100,7, tanto quanto no YouTube, deve ter o mesmo entendimento. Aproveitando esse gancho que eu mesmo criei para pedir o seu like aí, inscreva-se no canal. Sexta-feira Santa, pô. Estamos aqui fazendo o programa. Ah, mas não é ao vivo, não interessa. A gente veio mais cedo na quinta-feira para fazer 2 programas. Então, quando você viu a gente ontem, a gente já tinha feito esse hoje. Pelo amor de Deus, cara. A gente podia ter metido um atestado. Não podia ou não podia? Podia. Ah, mas estaria desempregado. Não, mas é outra história, né? Mas, enfim, deixa o like aí. Vamos resenhar no pré-jogo contra o Flamengo. Vocês dois estão colocando aí, vem o entendimento que eu tive. Esse jogo contra o Flamengo, ele pode ser determinante para a convocação ou não do Neymar. Só de forma objetiva. Esse é o entendimento. Ele contribui, acho que não é determinante. Ele contribui, ele coloca ali um peso. O ajuste da palavra é interessante. Pra mim ele contribui. Porque o Guilherme, ele fez parecer que é o jogo que vai colocar... Tem muito mais peso do que um jogo contra, por exemplo, Santos e Remo. Sim. E Santos e Flamengo. Santos e Flamengo, obviamente, é 1000 anos luz à frente desse jogo contra o Remo. Eu tava buscando aqui um material, que inclusive a gente imagina que tem abordado ontem, porque tá no roteiro do programa que vai ser o ao vivo daqui a pouco, nessa bolha do tempo, a agenda do Santos para esse mês de abril, né? Então o Santos já enfrentou o Remo ontem, vai enfrentar o Flamengo no domingo. Dos 9 jogos, então, que o Santos tem no mês, 2 já vão, né? Aí tem depois Cuenca, no importantíssimo dia 8 de abril, que é meu aniversário. Estou dando sinais a cada dia, a cada programa. Se eu chegar aqui e não tiver, no mínimo, um bolinho Kim, eu vou ficar muito chateado, tá? Então o Santos tem Remo, Flamengo, Cuenca, fora de casa, pela Sul-Americana. Neymar não joga, na teoria? Na teoria e na prática. Programação, na prática não joga mesmo. Não joga, porque assim, além de ser fora de casa, é o terceiro jogo. E há quem diga que ele vai fazer 2 em 2. 2 em 2. E o Flamengo só vai acontecer porque ele se preservou e se resguardou. No último jogo contra o Cruzeiro. Então assim, desistiu de viajar mesmo com intervalo de 12 dias, se poupou, teve um incômodo. Neymar que agora virou youtuber, né? Ficou pequeno aí pra concorrência. E ele se preservou contra o Cruzeiro, de certa forma, para poder pegar essa sequência Remo, Flamengo. Cuenca, não devemos ter Neymar. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Atlético Mineiro, Recoleta e Fluminense. O Santos tem 3 jogos em sequência, como mandante. 3 jogos. Aí a gente vai ver um desses jogos, em tese, o Neymar vai acabar abdicando. Eu acho que é o Recoleta.
eu acho que é o Eu Recoleta. também penso assim, o da Sul-Americana ali. Eu acho que o jogo contra o Recoleta, por ter o Atlético Mineiro e Fluminense, e o Santos precisando de pontos no Campeonato Brasileiro, e teoricamente, né, o Santos acaba tendo mais força na Vila Belmiro do que fora de casa, Atlético Mineiro e Fluminense são jogos acessíveis, por mais que o Fluminense tenha feito o que fez contra o Corinthians, né, então é bem complicado analisar muito assim, serão jogos difíceis, mas desses três aí na Vila Belmiro, o Recoleta é o que o mais Neymar é preservável ali, podemos dizer assim, né? Aí depois do jogo do Fluminense, o Santos tem o Coritiba pela Copa do Brasil. Dia 22, quarta-feira, definiram ontem. Isso, dia 22, quarta-feira. Vila Belmiro. Ontem não, anteontem. Esse programa é sexta. Anteontem. Errou, foi MT. Deixa eu te falar. Então, foi definido, né? Lembrando que esse papo que você está ouvindo aí, meus aliados, do Santos levar a partida contra o Coritiba para a Neoquímica Arena, é pelo Campeonato Brasileiro. Não é pela Copa do Brasil, que já está determinado, Vila Belmiro, o horário, até a transmissão, está tudo já resolvido, né, pela Confederação Brasileira de Futebol envolvendo a Copa do Brasil. Aí você tem Bahia e Santos fora de casa, São Lourenço e Santos também fora de casa pela Sul-Americana. Esse jogo do São Lourenço, eu já tiro o Neymar do jogo contra o Bahia, não vai jogar, e coloco o Neymar contra o São Lourenço, porque talvez seja uma vontade dele. A torcida de lá, Sim. quando soube que enfrentaria o Santos do Neymar, já começou a povoar as redes sociais do Neymar e do próprio clube. Mas eu queria dar uma volta aí Essa é a nessa ideia, linha você do está aqui tempo. para isso, inclusive. Vai que Por a gente está exemplo, a aqui gente com tava falando 17 da minutos questão- de programa, né, Gustavo? A gente estava falando da questão do Santos e Atlético, Santos e Recoleta, Santos e Fluminense. Por que Recoleta? É Recoleta, irmão. Sei lá, Acho que não tem acento agudo no espanhol. não sei. Que seja. Que nem o Esse Tevez, time não era aí. Tevez, é Tevez. Esse time aí, vocês acham que faz sentido deixar o Neymar de fora desse jogo ou ele tem que ir pro jogo? Eu acho Do que Recoleta? nesse jogo tem que ir. Pra Não, mim, pra teoricamente, assim, partindo da premissa de que o Santos tem a obrigação de ganhar dos adversários inferiores do grupo dele, até terminar na frente do próprio São Lourenço, Mesmo sem Neymar, tem que ganhar. mesmo sem Neymar, você tem que ganhar e consegue ganhar, assim, teoricamente, né? No meu planejamento, eu colocaria o Neymar pro jogo, então, no Atlético Mineiro, Recoleta e pouparia do Fluminense. Tá doidão, né? Não, eu não quero abrir mão chapando? da Sul-Americana. Tu mesmo fala que a chance de título do Santos é na eu acabei de te Sul-Americana. responder. O Santos tem chance de título na Sul-Americana. Eu tô com a Sim. opinião do Gelson. Mesmo sem Neymar, mesmo sem Santos tem Neymar, o obrigação Santos de tem ganhar do obrigação de ganhar do Recoleta. Recoleta. Mas o Santos tem a obrigação de ganhar de Poupa o cara qualquer um. nesse- Irmão, pra mim ele tinha que jogar todos, tá bom? Sim. Na moral, pra mim ele tinha que jogar os Sim. 3. Esse papo aí de que tá poupando, escolhendo o jogo, pra mim ó, é ridículo. De novo, pra você que é Neymarzete, desculpa se você vai se sentir ofendido. Eu não sou Neymarzete. Mas eu vou de acordo com a opinião, o que eu penso. Se justificar, ok. Por exemplo, ele precisa entrar naquele fluxo onde ele vai ter Santos e Coritiba na Vila, dia 22, ficou definido 22. dia 22. Aí 3 dias depois, Bahia, em Salvador. E aí 3 dias depois, São Lourenço, na Argentina. Ó o extremo. Ó a loucura. Que é. Precisa disso? Não precisa. Aí ok. Mas recorte onde o Santos vai jogar 3 jogos na Vila Belmiro. Pô, tu não vai ter... mas tem a intensidade do jogo e tal. Contra o Recoleta, gente. Na moral, eu tô esperando assim, um jogo profissional e amador. Tem um copo meio cheio e meio vazio nessa história do jogo do Recoleta, assim, já que a gente entrou nesse assunto. O do Recoleta é entre o Atlético e o Fluminense, né? No Isso. meio. Isso. Cara, assim, por que não... Mas todos na Vila. Todos na Vila, então. Essa que é a questão que vai balizar o meu comentário agora. Por que não um jogo de 20 minutos pro Neymar? 25 ou 30 minutos? Não precisa nem ser 45 minutos. Isso. Mas, assim, independentemente do placar, se o Santos estiver perdendo, empatando ou ganhando, se estiver perdendo ou empatando, aí vai ser mais sofrimento e aí vai precisar mais ainda. Por ser na Vila, por não ter a viagem, ele vai estar em Santos. Ou não, ele vai ter viajado, vai ter ido para Mangaratiba ou vai ter ido para outro lugar. Ele vai estar em Santos. Jogue 20, 25 minutos e, assim, até pro ritmo de jogo ser mantido, é importante, né? 20, 30 minutos ali. É que às vezes eu posso estar me prendendo muito ao fator emocional do Neymar, que era aquele de 2011, 2012, que fazia questão de disputar os torneios continentais, mostrava, se apresentava para os adversários quem era ele, e de repente... É que hoje ele não precisa mostrar muito O quem é Gelson ele, né? trouxe Todo aqui, mundo ele sabe. mesmo comentou, ele fala isso repetidas vezes, eu não Sim. preciso provar nada pra ninguém. Mas eu não vejo o Neymar abrindo mão desse jogo mediaticamente. Cara, eu acho que... Ó, vamos dar um exemplo do jogo que aconteceu ontem, mas a gente não sabe o que aconteceu porque estamos gravando no dia do jogo contra o Remo. Não esgotaram os ingressos até o momento que gravávamos esse programa. Pouco mais de 8 mil ingressos. Vai lotar a Vila Belmiro? Creio que sim, porque durante o próximo horário do jogo, o torcedor sempre acaba... E numa aderindo. véspera de feriado, mas é 7 horas o jogo, né? Hoje ontem, o horário é 7 horas. complicado. Hoje, o dia que estamos gravando o programa, ontem, no caso, quando foi. 7 horas é horrível, o pessoal Agora- tá saindo do trabalho ainda. Ainda Concordo. muito em cima, né? Concordo, não é ser cornetinha não, mas principalmente pro torcedor que vem da capital.
que sejamos honestos, é o torcedor que faz a diferença para encher ou não a Vila Belmiro. Depender só do torcedor de Santos, da Baixada Santista, não enche. E ainda vem esse papo de estender o anel, de ampliar o anel, de aumentar o anel. O torcedor daqui é muito confortável. É que o cara tem na mente o que todo mundo pensa todo jogo. No próximo eu vou. E aí no próximo ninguém vai. Aí quando você vê, tá todo mundo falando, não, no próximo a gente vai. Aí o cara não vai. Aí deu dezembro, acabou tudo. Aí tu vai ver média de 6 mil, 8 mil. Ah, não, mas tá dando 10, 13 mil. Sério, gente, que a gente vai ficar contentando com 10, 13 mil? Não vai dar. Ah, o Papo joga no Ibirapuera para 15 mil de novo. Nem reformou o Ibirapuera, ainda tem a questão de recurso, de captação, de não sei o quê. Aí colocaram que foi ver lá o Pacaembu, né, que agora é uma arena. Aí custa caro, não tem capacidade interessante, tal. Também só descobriu agora que o Mercado Livre é caro. Eu não sei se eles sabem, viu? Mas eu sei que eles acompanham aqui também o nosso programa, você sabe disso. Gelson também sabe disso, o pessoal fica de olho aí, né, em tudo. Vou avisar vocês, tentando ajudar. Mercado Livre, Arena Pacaembu, já que é o name right do lugar, a gente fala Morumbis, fala Neoquímica Arena, então, né, sejamos honestos com o Mercado Livre Pacaembu. É sintético, viu, gente? Não sei se vocês estão sabendo. A grama lá não é de verdade. Se você levar uma vaca e falar pasta, ela não vai pastar. Porque vai que de repente aluga, aí fala, putz, alugamos um lugar que o Neymar não vai poder jogar. Não tinha pensado nisso. Olha, descobri agora. Lembrando que o Santos fez uma papagaiada, não tem outro termo, uma papagaiada para lançar aquela camisa amarela horrorosa. Lembra? Tinha até um figurão lá, não pode falar nome, né? Porque senão a gente toma processo. Um figurão lá segurando o bandeirão, lembra? Na arquibancada vazia, num cimento puro. Bandeirão, não, Pacaembu é a nossa casa na capital. Né? Quantos jogos o Santos fez lá depois disso? 0. Mas já sai um CT na capital, vai sair um CT também para base, um hotel, muita coisa acontecendo. Isso é reflexo, se a diretoria não se planeja, e fica cada vez mais claro isso na prática, o Neymar ele está se planejando. A prioridade dele é ele. E para mim ele deixou isso claro até para a CBF, quando ele não foi a Mirassol. Falou, não vou. Aí depois ele ainda foi lá no YouTube dele, né? Não, mas deu uma bafafá isso aí, porque se eu... Aí nos stories, né, no Instagram, pô, se eu vou, eu tô errado. Se eu não vou, eu tô errado. Nunca tô certo. Pô, é difícil ser eu. Também, cara, facilita ser difícil ser ele, né? É. Assim, nesse jogo, de novo, para trazer a agenda do Santos, cara, perguntaram para mim, e aí eu replico para vocês, se fosse para priorizar um campeonato, qual vocês iriam dar prioridade? Guilherme Gaspar, na sequência do Gelson, e você que tá vendo aí no YouTube, esqueci de você não, hein? Não é porque o programa é gravado que a gente esquece de você. Tô de olho em você aí. O likezinho aí, você já deixou o like pra gente? Tá comentando, mesmo sendo gravado? É importante. Comenta. Tá monitorando lá, hein? Tamo de olho. Não, eu não. Eu vou. Ah, sim. Comenta aí agora, então. Fazer a lista de Comenta chamada. agora, Guilherme. Agora, Guilherme, aí no chat. Tamo de olho. Comenta agora, Guilherme. Isso, viu? O Gelson, você tá na audiência aí, Gelson? Se tiver, comenta aí agora, Gelson. Eu sei. Eu não vou me cobrar comentar. Alguém comenta por mim. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Pessoal, deixa o like aí pra gente. Perguntaram nas minhas redes, qual campeonato eu priorizaria? Eu respondi por lá, mas eu quero que vocês respondam por aqui. Primeiro você, Guilherme Gaspar, na sequência o Gelson, porque são muitas as competições. Mas o Santos não deu resposta na mais fraca delas, que foi o Paulista. De nível, data e até mesmo podendo pegar os outros adversários que estavam ali num momento de divisão de atenções também. Não era só o Santos que estava precisando contratar e daí por diante. E o Santos virou o ano com o mesmo treinador, o que a gente achava que seria uma vantagem e acabou não sendo, né? Agora sobraram 3 competições, sendo 2 Copas, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, e um campeonato que, no meu entendimento, ele valoriza e prestigia quem tem organização, quem tem elenco, quem tem infraestrutura, quem tem estrutura, né? Para quem tem um trabalho sério, o Campeonato Brasileiro ele privilegia isso, né? Não, privilegia mesmo, porque Palmeiras e Flamengo estão se alternando. Você teve ali um Cruzeiro que vertiginosamente pipocou. Tentou chegar, mas não conseguiu. Não conseguiu. Enfim, Guilherme, pode dar a tua explanação. Qual? Uma. Não vem essa e aquela. Uma. Você tem 3 para priorizar. Você é o executivo de futebol do Santos aqui na ISFM. Qual você prioriza? Eu vou ter que contextualizar para entender tudo, né? O grande risco do Santos é cair para a Série B. Então, na teoria, a prioridade deveria ser o Campeonato Brasileiro para a gente evitar o risco de queda. Porque você cair numa Copa, tanto faz, tanto fez. Ano que vem, você pode até disputar a mesma Copa, dependendo da sua classificação no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, eu acho que seria a que eu priorizaria, porque é um campeonato que paga bem, que eu acho que o Santos consegue ir adiante, né? Vai ter que avançar pelo Coritiba e aí vamos depois descobrir quais são os próximos adversários, dependendo de quem também avançar. E a Sul-Americana, eu sei que muita gente descredibiliza, diz que é a Série B da Libertadores.
Então eu acho que dá pra ir aos trancos e barrancos. Não precisa ser aquela prioridade ali. Até porque os adversários que o Santos vai ter no seu grupo não são dos mais difíceis. Acredito que só o São Lourenço pode ser ali a pedra no sapato. Só classificar mas de repente, os dois, né, na verdade. Depende de como terminar também os Mas tem terceiros outros colocados. grupos que a chance de tu ter um segundo colocado batendo pontuação alta também existe. Sim. Só contextualizando o teu Sim, contexto. sim. Então, eu acho que priorizar mesmo Copa do Brasil. Acho que a chance que o Santos tem de título, se tem ainda nesse ano de 2026, é na Copa do Brasil. Sul-Americana, vai aos trancos e barrancos. Acredito que não precise ser a prioridade, porque aí sim o Campeonato Brasileiro a gente tem que ter o cuidado de não cair. Mas se for questão prioridade por título, Copa do Brasil. Prioridade por planejamento até a longo prazo, Campeonato Brasileiro. E aí, Gelson, enquanto isso, deixa o like aí, pessoal. E aí? Falando assim, trazendo vários pontos para contextualizar e até concordar em partes com o Guilherme, até discordar, porque assim, parte financeira e parte esportiva, tudo tem que ser colocado em jogo, colocado na mesa. A Copa do Brasil é a competição mais rentável que a Sul-Americana, e o brasileiro, o Santos se mantendo na Série A, vai trazer uma rentabilidade mínima para sobreviver, para existir. Infelizmente, eu tenho que falar isso porque é uma pena, o Santos é gigante, é gigantesco, mas é isso, é essa a realidade. É de um clube que luta para sobreviver. O Cuca, quando ele chegou da outra vez, na sua terceira passagem, agora é a quarta, ele traçou ali metas junto com os jogadores no CT, quando tinha Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Falou que o Santos ia terminar em oitavo no Brasileiro, que era uma posição intermediária que poderia levar a uma Libertadores, e ia ganhar alguma Copa. O Santos não ganhou nenhuma Copa, mas chegou o mais longe possível em uma delas, que foi a Libertadores, foi vice-campeão. E eu repito aqui, tudo que ele construiu, ajudou a fazer naquele trabalho, ele destruiu naquela mesma final. Concordo. Mas enfim, águas passadas que não tem como ficar remoendo. Ele Mas que ficou deixam, remoendo. que permitem, no meu caso, ter um ranço do Cuca Exatamente. por isso. E ele até mesmo na entrevista coletiva falou que... Eu tinha perguntado se ele tinha uma dívida esportiva com o Santos, ele falou que não, mas ficou lembrando e remoendo dos fatos e detalhes daquele momento. Foi contraditória a resposta. Ele disse que não me vejo em dívida esportiva, mas talvez eu poderia ter tirado fulano, colocado ciclano, não sei o quê. Ou seja, ainda lembra daquilo. Então assim, dito tudo isso, né, nesse atual contexto, ele tem a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileiro. É o mesmo número de competições que ele tinha, só trocando a Libertadores por uma Sul-Americana, que é um nível muito menor. Por mais que na Sul-Americana você possa ter times mais fortes, times de camisa e os times que vêm da Libertadores, né, que vão engrandecer a competição ainda. Mas eu priorizaria muito, assim, nesse mês de abril e maio, concordando com o Guilherme, a Copa do Brasil. Porque você passando do Coritiba, já é um adversário de Série A. O Santos, ele costuma não ter sorte em sorteios, né? E dessa vez, mais uma vez, acabou não tendo. Priorizando a Copa do Brasil para avançar, já ganhar os milhões ali que recebe para a próxima fase, é o ideal. E a Sul-Americana, levando ali aos trancos e barrancos, dá até para fazer isso, mas nos jogos contra São Lourenço, você precisa dar uma atenção ainda maior, porque é o adversário que teoricamente é mais forte do grupo. E esportivamente falando, o brasileiro te prega a peça. Você tem que existir no brasileiro. Pontuar, tá sempre pontuando ali e fazer aquela campanha melhor. Então eu não deixaria de lado totalmente a Sul-Americana, mas principalmente nesse mês de abril e maio, o Coritiba tem que ser o foco do Santos, principalmente, né? Posso também deixar a minha prioridade para o Santos na temporada Campeonato Brasileiro. Eu vejo o Santos tendo que buscar 45 pontos. Infelizmente. E agora estamos em abril. Para sobreviver. Né? Para sobreviver. Porque há quem diga que, mesmo se mantendo na Série A, o Santos não tem fôlego financeiro e alguma coisa vai ter que ser feita. Há quem fale aí o processo de SAF, mas já viu que é balão de ensaio. A própria diretoria deve ter se tocado que o papo não colou, o pessoal foi desmitificando o assunto, né? Tipo, não, essa SDC não tem nada a ver com o Grupo Santo Domingo. O próprio dono teve que vir a público e falar, não tem nada a ver comigo, é uma cunhada minha. E daí por diante, ele falando, não invisto onde eu posso empregar sentimento. Até porque não faria sentido. Se fosse investir numa SAF, ele investiria uma SAF no clube do país dele, né, ou o clube que ele torce. Então ele falou, não invisto por isso. E para mim, a principal resposta para matar esse papo de SAF, que é o que pode salvar o Santos financeiramente, porque não tem fôlego financeiro, quando ele fala que futebol, o nosso futebol, que ele é minimamente investidor no Washington Commanders. Né, da NFL. Não tem rebaixamento na NFL. Não tem. Você pode ser campeão ou você vai tentar ano que vem. Ponto. Porque eles fizeram um modelo de negócio para o dinheiro girar. Então, eventualmente e pontualmente, como vai acontecer na NBA ano que vem, não, 2028. 2028. Dois times vão então, em entrar, 26, né? 2028. Eles vão incluir mais 2 franquias, ou seja, mais 2 times.
E é um bagulho muito louco que eles vão poder vender até a história. Na verdade, vender não, vão repassar a história. Os troféus, todo o contexto para esses times que forem voltar. Seattle vai voltar. O Seattle vai voltar. Ele vai poder retomar a história dele porque foi o Oklahoma, né? O Oklahoma City Thunders falou, se precisar eu devolvo a história pro Seattle, que é Supersonics. Loucura. É um modelo de negócio muito claro. E isso fez o herdeiro, né, do Grupo Santo Domingo, que está na frente dos negócios, falar, a gente investe onde tem margem para ganhos, mesmo sendo minimamente investidor no Washington Commanders. Um ponto interessante, só para... Estamos aqui resenhando nessa sexta-feira santa, quando o programa é gravado na quinta-feira, mas vamos lá. Não foi coincidência o jogo da Colômbia acontecer no estádio do Washington Commanders. Vocês tinham analisado isso ou parado para pensar? Entra na fila da coincidência, mas não foi. Apesar de grande população naquele estado, naquela região, tem minimamente uma influência desse investidor. Ele tem 10%, pelo que parece, de participação no Washington Commanders. Viu a possibilidade, né, desse Road 2026 que está sendo feito por um grupo de investidores que fizeram esses amistosos aí, né? E aí o jogo da Colômbia foi no estádio do Commanders, que tem um sócio colombiano. O Santos depende de recursos para poder se manter. Beleza, faz sentido você pensar na Copa do Brasil. Mas o próprio Gelson colocou na fala dele uma questão esportiva. O Santos ainda não tem a Sul-Americana. E eu vejo a Sul-Americana, aí é opinião, tá, gente? Recoleta, Cuenca e São Lourenço são os times que compõem o grupo do Santos. O Santos só briga com o São Lourenço, concorda? Nos outros grupos tem River, tem ali uns mas mais... Mas é justamente nesse cenário que o Santos adora se complicar. Eu entendo, mas aí vem a questão de prioridade. Eu priorizaria o Campeonato Brasileiro, ponto. A segurança. O segundo campeonato que eu daria atenção, brincando de ser Cuca, que é o que muita gente faz por aí, né? Brincando de ser treinador, a Sul-Americana. Por não ter. Por não ter, o fato do título inédito, o fato de um título internacional, é a Série B, mas é continental, te projeta para a Libertadores, né? Eu vejo, ainda que sendo um torneio continental, o nível técnico inferior à Copa do Brasil, porque na Copa do Brasil vai chegar uma hora que vai ter a nata também. E na Sul-Americana, vem quem não se deu bem na Liberta. Então, se o cara estivesse voando mesmo, ele tava na Libertadores. Então, ele chega na baixa, sabe? Sim. É tipo o cara que é medalha de prata no judô. Tu olha no pódio e o cara tá fulo da vida. Por quê? Porque ele perdeu. E o bronze tá felizão. Porque para ser bronze, ele ganhou pra estar ali. Então, o Santos, querendo ou não, ele pode pegar uns caras mais abatidos na Sul-Americana, mesmo eles vindo da Libertadores. Mas e na Copa do Brasil, Anderson? Não acontece o mesmo? Só que o contexto do cara é mais regional. Vai depender muito como está o momento dele no Campeonato Brasileiro. Coritiba ontem, estava tomando ontem. Vamos lá, hoje é sexta, mas o jogo do Coritiba foi na... Quarta, né? Quarta, estamos na quinta, né? 1-1 pro Vasco. O Vasco saiu na frente. Coritiba foi lá e conseguiu um empate. No final das contas, ambos mantiveram a boa fase. Só que fica um gostinho mais amargo pro Coritiba, que jogava em casa. Uma festa que a torcida fez e tal. Então, meu contexto, indo mais na linguagem esportiva, apesar que na Copa do Brasil tem premiação, tem, mas é aquele papo também. Não paga tanto quanto a Copa do Brasil, a Sul-Americana? Não, mas paga em dólar. Te projeta. Internacionalmente, Gelson. Tem ponto de discordância? Fica à vontade. É que é interessante trazer esses pontos para a mesa, para o torcedor poder analisar também, porque aí eu trago outra situação. Parte financeira, vamos lá. Há muitos e muitos anos a gente não sabe o rastro do dinheiro do Santos onde entra. Isso aí é uma verdade e não tem como negar. Fluxo de caixa, transfer ban, dívida de não sei aonde, dívida de não sei o quê. Então, assim, eu contra-argumentando a minha própria fala assim, da priorização por parte financeira da Copa do Brasil, cara, assim, o Santos contra o Coritiba, esportivamente falando, para a Copa do Brasil, o Santos precisa passar, porque em termos de nome e tamanho do Santos, o Santos precisa estar em fases mais agudas das competições, para poder, quem sabe, reerguer a moral do torcedor, para poder falar para o torcedor e dar o recado de que a gente voltou a frequentar as principais fases das principais competições. Não está na Libertadores, mas tem a obrigação de chegar pelo menos uma semifinal de Sul-Americana, na Sul-Americana que é menos difícil do que as outras, por mais que você tenha clubes grandes ali, que os outros clubes da Libertadores venham, e na Copa do Brasil chegar o mais longe possível. Quartas de final, semifinal, enfim, traz esse recado. Então a parte financeira, Anderson, Guilherme e amigos, ela fica um pouco até obscura, por quê? Santos passa do Coritiba, vamos supor que ganha de 2-0 na Vila e perca de 1-0 lá em Curitiba, passou, ótimo. E aí, a premiação?
O torcedor não vai ter o rastro, não vai ter a notícia de onde, pra onde ele vai. Ele vai pro Pedro Caixinha? Ele vai pro Vojvoda? Ele vai pro pagamento de salários? Ele vai pra onde? Ele vai pra contratação de jogadores no meio do ano? Então, assim, é muito difícil até... Difícil de traçar essa realidade, né, Anderson? Não é palpável, porque, contra-argumentando a minha própria tese, assim, o Coritiba tem esse ponto. Sul-Americana é uma competição que tem a sua premiação, mas é inferior à Copa do Brasil. Só que, no meio disso tudo, é inegável de que o raciocínio do Anderson também está certo, de que o brasileiro tem que ser o pilar principal, o primeiro pilar. Porque se você não tem o brasileiro, se você acaba tendo um jogo ali de mata-mata de Sul-Americana ou de Copa do Brasil e do brasileiro para fazer 3 pontos para sair da zona de rebaixamento, igual o Santos está momentaneamente, ou não sei se vai estar ou não, porque o jogo vai ter acontecido contra o Remo, o Santos pode ter saído, o Brasileirão é o topo da pirâmide do Santos. Isso aí a gente sempre vai dar volta e vai cair no mesmo lugar, que é a prioridade. E o que levou a gente nesse assunto é aquele papo da sequência dos 3 jogos que o Santos vai ter na Vila, né? O Santos tem Fluminense, Recoleta e Atlético Mineiro, não é isso? Isso. É o Galo antes, né? Galo, Recoleta. Atlético, verdade, obrigado. Divertido. Atlético na Vila, Recoleta na Vila, Fluminense na Vila. Nesse momento E já tem vai... mais o 4º jogo, né, que também é na Vila. Curitiba, que é o né? do Curitiba. É. São 4 seguidos, então. Pela Copa É do verdade, Brasil. Atlético Mineiro, Recoleta, Fluminense e Coritiba. São 4 jogos em sequência na Vila Belmiro, mas esse jogo contra o Coritiba está sendo visto para jogar na Neoquímica Arena, né? Não, esse é a Copa do Essa é Brasil. a Copa do Brasil. Não esquece, Esse é Vila. Já me Ou seja, 4 jogos na Vila e será que não existe a possibilidade de pelo menos um deles ter em São Paulo? Fica aí uma questão. A também. sugestão que eu dei aqui já há algum tempo, mas aí o pessoal colocou um monte de areia na ideia, era do Santos jogar toda a Sul-Americana fora da Vila Belmiro. A minha ideia era essa. Toda a Copa, o Campeonato Sul-Americano, a Copa Sul-Americana inteira, Era a fase melhor- de grupos. melhor coisa. E se passar de fase, prestigie o torcedor de alguma praça. Eu sugeri o estado do Paraná, Tem muito Santista no Paraná. pra caramba. Agora, mesmo o programa não sendo ao vivo, inclusive, pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal, fortalece o nosso conteúdo, né? Na segunda-feira estaremos de volta ao vivo. É um pré-jogo contra o Flamengo. A gente não está trazendo aqui nem provável escalação ou algo do tipo, porque vai que alguma coisa aconteceu no jogo contra o Remo. Não estamos né? inventando nada. Não, a gente joga limpo, irmão. Isso aí, né? Aqui, a gente tá fazendo um programa no ritmo do ao vivo. Não tem corte, você tá observando, estamos direto. Porém, foi gravado na quinta-feira, dia 2 de abril, né? Hoje, sexta-feira, é dia 3 de abril, dia que você está assistindo. O Santos jogou no dia 2 e vai jogar no dia 5. A gente está nesse vácuo, como eu falei na abertura do programa, né? Entre um jogo e outro. E analisando o que tem factualmente, né? Analisando, opinando e contando com a tua participação aí no chat, inclusive, que é muito importante deixar registrado aí a tua opinião. Deixa o like aí pra gente, até porque a gente já alcançou aqui, já rompemos o primeiro bloco, né? A primeira meia hora de programa. Então, não tenho como saber se vocês fizeram a gente atingir aquela meta de pelo menos 50 likes. Eu acho que sim. Eu acho que a gente conseguiu superar isso. A pretensão é terminar esse programa pelo menos 120 likes, né? Ou na casa dos 100 likes, respeitando aí sempre a nossa audiência dessa forma clara e honesta que a gente faz. Que a gente não teria necessidade de falar? Não teria. Mas por que não? Sim. O que custa deixar claro para você esse programa que está sendo exibido na Sexta-feira Santa. E é feriado também, pô. Quem pô. tiver com a gente valoriza, né? O quê? A gente sabe, pô, feriado o pessoal vai estar curtindo com a família, É o pessoal vai estar lógico, viajando. Então, é você lógico. tá aqui prestigiando o nosso programa hoje, valorizamos a sua presença. E o Guilherme vai provar isso comentando agora, mesmo De programa. novo. Quer ver? Ali, ó, De novo. olha, ó. Dá uma olhadinha aí nos comentários. Agora, ele ainda tá na audiência. Eu vou marcar os horários aqui só pra eu voltar na hora que você tá falando. né? Mas eu tô com cronômetro, você não. Não é isso, Guilherme, que você tá fazendo aí, ó. Tá comentando aí embaixo. Aqui, ele tá comentando agora. Tem um delay, tem um tempinho. O comentário dele vai pipocar aí, tenho certeza que vai acontecer. Né? Claro. Então, a gente tá conseguindo abordar assuntos resenhando, cara. Isso é o legal, a gente não tornar a nossa audiência, não sequestrar a audiência, prometendo exclusiva, em primeira mão. Eu queria saber onde é que tá o lateral esquerdo que o pessoal falou que tava para chegar. O volante do Botafogo, que tava por detalhes. Né? Aí sempre vem um porém, irmão. E o porém normalmente costuma cair nas costas do Santos. Olha, o Santos ia tomar um chapéu, hein, do Botafogo. Ufa! Ainda bem que não deu certo a negociação, mas eu estava ali... Tá rindo, né, Gelson? E assim, dá para contar o milagre, eu nem preciso falar o nome do santo ou dos santos, que vocês já sabem quem é. Certo, Gustavo? E o pessoal ainda assim tem que consumir mesmo. Sem hipocrisia. Sem hipocrisia. É legal o pessoal consumir diferentes conteúdos. Porque das duas, uma, irmão, ou te valoriza e ele entende o que você faz, no nosso caso aqui. Ó, os caras lá, o que o No Apito faz?
É basicamente reflexo do que eu faço no Aliado Santista. Aí o Gustavo fez assim, o que no apito faz? Ele, o que faz? Opina, resenha, interage, comenta, e quando tem, e se tem informação, a gente te informa. Se não tem, pelo menos a gente não inventa. Isso aí. Solta um nome aí, depois no final a gente fala que não deu certo, mano. É sempre... Ou nem fala, deixa que... Não, tem uns alguém caras, vai defender. tem um clã que o cara fala, solta essa aí, mas tem certeza? Eu não digo que inventam. Alguém passa, fala, não posso te garantir, mas eu ouvi dizer. No ouvi dizer, o cara nem vai naquele Já papo tá do errado jornalismo, que é olhar os dois lados, falou com o nome especulado, se bobear nem falou. Nem falou. Nem para ouvir que não está tendo negociação. Porque se ele escuta que não está tendo negociação, morre o conteúdo. Então, o que eu ouvi do Santos, atentem-se às falas. Porque ouvir do Santos é um dos lados. E o lado do empresário do jogador? E o lado do jogador? Foi ouvido? Levado em consideração? E a credibilidade do Santos nos últimos anos não tá tão alta assim no mercado, né? E é fácil você colocar a culpa no Santos por isso. Falar, tá vendo? Olha lá, o Santos que não conseguiu de novo. Aí a torcida se frustra e se irrita com o É o próprio... mesmo ciclo que se repete, né? E, tipo, Então eu prefiro 1000 vezes, Gelson. Já te falei, fiz brincando lá no meu canal Aliado Santista uma vez, o Guilherme, acho que participava até naquela época, não tinha notícia na época. Hoje, sabe o que eu faço? Eu peguei essa pausa, além de uma questão de saúde, que o Guilherme soube, o pessoal soube, mas nada grave, mas enfim, me ausentei. Nós conversávamos antes de entrar aqui na gravação. Melhor, cara. Joga limpo. Porque o meu desafio é falar só do Santos. Se eu falasse do Santos e outros clubes, olha, eu vou falar do Santos e do Olímpia. Vou falar do Santos, aí beleza. Vou falar do Santos e da Champions League, aí teria assunto, mas não é o caso. Então eu prefiro me retirar. Cumprimos a nossa agenda, mesmo estando aqui diariamente, interagindo com o chat, falando de jogo, falando de possibilidade, falando disso, mas nunca inventando. A gente até agradeceu quem inventou o assunto, lembra? Esse papo aí, opa, vamos lá. O cara falou. Já que emplacou, vamos já que nessa também. ele tá falando, vamos deixar claro que isso aí, ó. Não é nosso, mas estamos analisando. E, de novo, justificando tudo isso, para já a gente vai falar do retrospecto do Flamengo. Guarda aí o conteúdo que você preparou, a gente vai trazer. Mas só para contextualizar uma paradinha aqui, Gelson e Gaspar e nossa audiência, tanto no 100,7 quanto no YouTube. Nós estávamos no ar, eu não lembro quem era o participante do dia, na bancada rotativa. E aí veio o papo da SAF, naquela edição. Eu até cheguei a postar um corte nas minhas redes sociais. Eu falei, se bobear, nem na Colômbia eles estão sabendo. Dito e feito. Tá postado lá. Hoje é quinta, né? Estamos gravando? Eu vou postar como TBT. Se bobear, nem na Colômbia eles estavam sabendo. Dito e feito. Sabe Teve que sair na Forbes, né? Teve que sair na Forbes. Aí nós abordamos. Mas não serve esse tipo de conteúdo. Por quê? Pra gente ir cantando a pedra, o que os caras tentam te fazer? Não dá palco, não dá audiência, silencia. Porque tu vai ensinando o pessoal, ou ajudando, não é ensinar o termo, mas você vai ajudando o pessoal a ganhar as situações. É sempre mais fácil culpar o Santos. Por quê? A diretoria permite isso. Não demonstra um grau de competência que justifique. Por exemplo, se o Palmeiras não consegue uma contratação, você acredita que foi algum entrave financeiro e ou físico. Ponto. Não é que não tem credibilidade. Não é que não tem dinheiro. Não é que não tem acesso ao recurso. Tem. Tem motivos concretos, né? Tem motivos que você fala, pô, aí a gente... Tem atrativos. Então, meu olhado, o que fica disso tudo, desse pequeno recorte abre teu olho com o conteúdo que tu consome. Mas não precisa parar de consumir, pelo contrário. Se tu observar direitinho como é feito por aí, sabe o que eu peço para continuar consumindo, Guilherme? Geralmente eu falava, para de ver isso. Não, pelo contrário, continua vendo. Ajuda a gente. Se o cara ganhar o cenário e falar, malandro, que teve de aliado que chegou para mim e falou, aliado, depois que começou a dar esses toques aí, eu ganhei fulano, ganhei Beltrano, ganhei Herculano. E assim vai ganhando. Só para não cair no canto da sereia. No canto da sereia, né? Uhum. Só para isso, né, Faustinho? Deixa o like aí, traz o retrospecto, o Guilherme Gaspar. A gente está chegando aí na última parte, né, desse programa de sexta-feira. Mais uma vez agradecendo a presença do Gelson Henrique, canal Sempre Santos, Aliado Santista. Estávamos ali desenhando novas ideias, né? Ou formatos também para o canal Aliado Santista e, consequentemente, para o Gelson Henrique. Guilherme Gaspar também aí gerando os conteúdos que são abordados aqui no Apito. E aguenta aí, meu irmão, porque tu atrasou, já vai emendar praticamente um programa à noite. Falei, né? Vai. O segundo vai ser mais fácil. O que ele falou ali? Suco de fruta. A segunda é factual, é mais fácil. É isso aí. É remo. E tu percebeu, né, Gelson? Ele tá deixando praticamente todos os comentários nas tuas costas. Tá falando pouco, ele tá se guardando para o vivo. Tá se preservando, a controle de carga. Não, ele é o comentário real. Controle de carga, pô. Tem que ter pra gente também. Ele, Gustavo, ele é o comentarista Jaiminho. É para economizar a fadiga. Isso é para evitar a fadiga.
Só vem, solta uma polêmica e... Isso. Eu acho que vocês estão errados. Aí o Gelson vem, não, porque papapá. Aí eu também já caio na conta do vigário. Mas traz então o... Não, só pra concluir então a parte da que Porra, você não tinha concluiu falado. ainda, cara. Da Sul-Americana, não? Porra, falamos até em... Ô, Gustavo, sentido essa da- parte não dá pra cortar? Não dá, né? Porque é ao vivo, né? O da Sul-Americana que você falou também, o Santos. O pessoal não quer saber mais. Não, mas também é possível o Santos disputar a Sul-Americana, porque, por exemplo, ano passado a final foi Atlético e Lanús, e o Atlético terminou 1 ponto acima do Santos. Então não significa que o time estar em uma fase não tão positiva, que o time não possa Já que você competir. remoeu isso aí, ó, você tem Racing na Sul-Americana, É, aí Vasco, que eu ia chegar. São Paulo, Dizem Milionários. que é a melhor Sul-Americana de Grêmio, todos os né? tempos, né? Pelo histórico, né? Pelo histórico de títulos, isso eu Aí concordo. que é o problema. Porém, uma colocação que faz fase, sentido, uma colocação que faz sentido é se todos esses que estão na Sul-Americana que foram campeões estivessem bem, não estava estavam lá. na Sul-Americana. Não tava lá, É? Estavam melhores. Aí você né? tem o São Lourenço, que é do grupo do Santos, o próprio Santos, que está citado, o Tigre, da Argentina. Eu acho que a sua análise de priorizar, de repente, a Sul-Americana faz sentido de primeiro momento, mas eu acho que dependendo quando for afunilando o torneio, aí já tem que ver se vai ser tão viável assim o Santos se apostar tanto assim nesse torneio. Mas quando for afunilando, aí o Santos vai estar naquela expectativa, a torcida, o treinador e os jogadores de realmente Conseguimos chegar, conseguir né? algo, né? Então- Já que a gente chegou aqui, vamos lá, né? Obrigado, gente. É esse o Esse é o funil ponto. do Anderson nesse é o ponto. raciocínio, né? A Copa do Brasil dá dinheiro. Sim. Eu não tô, se você puder, Guilherme, sem sacanagem, pesquisar quanto que é a premiação da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, a título de comparação, lembrando que a Sul-Americana paga em dólar. Então a gente vai poder fazer ali o valor que sai em dólar, pelo menos vezes 5. Eu imagino que deve, não sei se vai contar tributação, não sei que no YouTube o valor que aparece ali não quer o que chega. Se um cara te manda um superchat de 10 mango, Não é o que 30% chega, já fica retido, tu ainda paga a taxa de conversão e depois a taxa de saque. Então, dos 10 mango que alguém te manda, dando sorte, dependendo do teu banco, chega a 5. Mas é melhor 5 vindo do que saindo, Sim, né? sim. Mas a Sul-Americana é uma questão moral, anímica, um título que o Santos não tem. Ah, mas tem uma Copa do Brasil só. Mas assim, para mim, o nível técnico da Copa do Brasil ele é muito mais complicado do que a Sul-Americana. Desde a fase das primeiras fases da Copa do Brasil, ela é o tempo inteiro mata-mata. A Sul-Americana ela ainda te permite ir ganhando o ritmo dentro da competição, né? Tanto que o Santos vai estrear contra o Cuenca no dia do meu aniversário, 8 de abril, fora de casa. Presente de grego, hein? Você acha que eu vou estar vendo o jogo? Nesse dia não vai ter live, é feriado. Fala aí pra mim. Campeão, 10 milhões de dólares, vice 2,5 milhões de dólares, vitória na fase de grupos, então, se o Santos vence cada jogo desse aí, 125 mil dólares, semifinal quem chega, 800 mil, quartas de final, 700 mil, oitavas, 600 mil, quem disputar Além dos playoffs, 500 o mil, campeão ganha mais 5 milhões? Ou é premiação total? 10 milhões, não, vai somando, né? A cada etapa Eu achei que a você for final passando, só vai ela já somando. renderia 10 milhões. Não, Não. se o cara chegar até a final, Campeão, ele 50 milhões de reais. 50 milhões ajustando. E a Copa do Brasil é uma pau. No acúmulo, a Copa Vê, do Brasil te dá mais dinheiro, né? Somando fase por fase, no acúmulo ali em reais. A ela te dá final mais. da Copa do Brasil é 78 milhões de reais, só pro campeão. 50%, um pouco mais de 50% o valor da premiação. Ela é 50% maior. E aí tem também o mesmo critério, né? Semifinal você ganha 9 milhões, quartas de final 4 milhões, oitavas 3 milhões. O Santos que entra nessa quinta fase só por participar já ganha 2 milhões. Financeiramente, de novo, contra números. Chegando até a final, estamos projetando a final. O Gelson lembrou que na passagem do Cuca por aqui, ele mirou uma Copa, o título de uma Copa. Aí, naquele ano no Brasileiro, com ele, a gente ficou em que colocação? Oitavo. Em oitavo. Ele cumpriu o que foi prometido no ou seja, Brasileiro. cumpriu o oitavo lugar no Brasileiro E por pouco não cumpriu a Copa. por ele mesmo. Por ele uma mesmo. questão dele mesmo. Exatamente. Para mim não faz sentido o cara A sabotar o Copa do próprio Brasil trabalho. caiu cedo pro Ceará naquela. Sim, bem lembrado. Pegando o histórico do Cuca, ali era uma Libertadores. Eu sei que era uma Libertadores, pô, é outra parada, mas é um torneio internacional. E pesa isso pros caras, querendo ou não. E o Santos ainda não tem isso. E já te projeta na disputa da Supertaça, né? Que aí você tem a Recopa, A na Recopa verdade, né? Sul-Americana. Que é o campeão da Sula com o campeão da Libertadores. Essa a gente já tem. Tem contra a Laú, né? O Santos ganhou a 2012. Libertadores. Eu tava lá, tanto na Liberta quanto na Recopa, graças a Vai Deus. dar a carteirada de Não, só tô torcedor. contando. Tô brincando. Se eu fosse falar cada jogo eu tava lá, eu falava vários. É que agora, nesse meu último ano, que eu não tô É que o tão problema é que presente na nesse Vila. dá orgulho de falar, eu tava lá, né? É lógico. Esses últimos de agora... No jogo contra o Grêmio, que aquela bola, chamam de bola espírita, não saiu, que o Furk fez o gol, eu também tava ali. Eu tava o lá, polêmico cara. jogo que o Soteldo sobe na bola, eu também tava lá. Alguns jogos marcantes, Negativamente. bom ou não, eu tava lá. Sim.
Esse ano que eu acabei me ausentando, falando português, claro, questão do sócio-rei, irmão, pra mim pegou. Se eu fosse pagar um sócio-rei pra cada um, pra mim não tá valendo. Então, tenho contas a pagar, não tenho condições de manter sócio-rei, manter conta, manter isso, manter aquilo, né? E agora tu tem que pagar uma porrada de streamer pra ver um jogo, tu assina Amazon, Acre, Rondônia, Roraima, Paraíba Premium Plus, tu tem que assinar tudo pra ver o jogo. Do Copa do Brasil, tu falou? 78 milhões para quem for campeão. Fala real, Gelson. Tu acha que dá pra bater campeão da Copa do Brasil? Não. Não. Na Sul-Americana, também não, porém eu acho mais possível. Assim, em termos de percentual, de achismo nosso aqui, a Copa do Brasil não é factível. A Sul-Americana, ela não é impossível. Então, assim, eu trago esse raciocínio. A Sul-Americana não é impossível. A Copa do Brasil, eu vejo que é impossível. Mesmo que possa vir o argumento de que, ano passado a Copa do Brasil, a final, foi disputada entre dois times que terminaram atrás do Santos, o Vasco e o Corinthians. Mas foi um acaso. Porque geralmente chega o Flamengo, ou chega o Palmeiras, ou chega um outro time que tá ali muito bem, muito forte naquele momento. Atlético Mineiro, 2021, né? Daquele trabalho, o último bom trabalho do Cuca ali, quando tinha o Hulk. Então o Vasco e o Corinthians foi um acaso. E assim, se o Santos chega na final de Copa do Brasil, seria um acaso. Eu não acho provável, muito menos factível, de que o Santos chegue na final de Copa do Brasil. E por isso eu acho a Sul-Americana mais possível do que a Copa do Brasil. Achismo. Eu acho que o Santos bate quartas de final em alguma das duas Copas. Não nas duas. Uma ou outra. Uma eu acho que termina nas oitavas, a outra chega nas quartas. Chega entre os 8 melhores de uma das duas Copas. Né? É muito louco o que eu vou falar, que é baseado no achismo. Vou pegar a carona aí na tua fala. Achismo, baseado em nada. Acho que o Santos chega numa semi de Sul-Americana e o Santos miseravelmente deve cair numas oitavas ou quartas, sendo hoje, nesse recorte momentâneo. Gente, lembrando, hoje é sexta, mas o programa foi gravado na quinta. Então, neste momento que o programa está sendo gravado, o Santos está na zona do rebaixamento. Né? Quem está acima do Santos é a Chapecoense. Nesse momento, o Santos jogou com o Remo ontem, não sabemos quanto foi o jogo. Já pode até, tomara que já esteja fora da zona, inclusive, para chegar numa outra pegada contra o Flamengo. Mas observando de momento, o Santos tem um jogo a mais que a Chapecoense. Vai para 2 jogos a mais do que a Chapecoense. Porque ela O problema é que o confronto direto já foi também. É aí que eu ia chegar. De 4-2. É aí que eu ia chegar. Na verdade, a Chape joga, né? O Santos jogou ontem, a Chapecoense jogou também contra o Atlético Mineiro. E se você for observar, outro jogo de 6 pontos acontecendo em paralelo e simultaneamente ao do Santos. Porque o Atlético Mineiro está com 8 pontos, o Santos está com 7, a Chape está com 7, o Remo está com 6, então quem está se enfrentando está com 1 ponto de distância entre eles. Ali. No máximo, 1 ponto. O Santos pegou todos os últimos colocados, né? Confrontos diretos. O Cruzeiro, que era o último colocado, pegou o Inter, que era o último colocado, e agora o Remo, que também é o último colocado. Perdeu para o Inter, empatou com o Cruzeiro. E aí não sabe se aconteceu ontem com o Remo. Porém, ter a Chapecoense acima, e aí você observa que a Chapecoense está na frente do Santos, sabe qual é o critério? Não é nem pelos gols marcados, pelo saldo de gols. Por isso que eu falei, custa caro? Tá vendo? Eu falo isso aqui há algum tempo. Falei, não foi só vexatório perder para a Chapecoense na estreia, mas como perdeu. Nossa, o zagueiro 4-2, né? A Chapecoense, Guilherme, antes do jogo que aconteceu ontem, lembrando, né? Ela tinha 9 gols feitos, 11 gols tomados. 9 gols feitos. Desses 9 gols feitos, 4 foram contra o Santos. Mas a culpa é minha falar isso. Entendeu? Então, até quinta-feira, o Santos, antes do jogo contra o Remo, está nesse status que a gente está te trazendo. E eu falei e eu repito, assim, é chato, mas a Chapecoense fez até 3 gols em um jogo depois do jogo do Santos, que eu não lembro contra quem, né? Mas eu duvido que a Chapecoense faça 4 gols contra qualquer outro time no Campeonato Brasileiro em um mesmo único jogo. E aí vamos fazer uma continha simples que nos permite, porque está todo mundo na mesma zona ali. Se o Santos miseravelmente empata com a Chape, que já ia deixar a gente meio ressabiado, mas beleza, tá voltando à Série B, nem eles esperavam ganhar. Termina 2-2 ali, vamos supor. Isso, Empatou com o Curitiba, 3-3. 3-3, Pega aqui, ó, o raciocínio. A Chape tá com 7. Se empata, tira 2 pontos. Ela ia a 5. Ela seria a última colocada. O Santos tá com 7. Saiu com 0 pontos. Mas se empatasse, ganharia mais 1. Estaria com 8. Hoje, poderia estar beirando ali o 14º colocado, que também tá com menos 3 de saldo, que é o Atlético Mineiro. Então o Santos teria... A diferença é 1 ponto a mais. Não tô nem entrando em gol sofrido ou marcado. Pontuação mesmo. Pontuação. É que começo de campeonato é muito elevador, né? O Inter tava ganhando do São Paulo, tava lá em cima. Depois acabou sofrendo empate e já caiu de novo. Mas então... assim, o Guardiola, ele costuma trazer uma frase que é
As primeiras... Fenomenal, assim, que as primeiras 10... Os campeonatos de pontos corridos, você se ganha nas primeiras 10 rodadas, nas últimas 10. É claro que é muito subjetivo isso, porque no meio do campeonato você pode estar ali numa arrancada. Mas assim, as primeiras 10 rodadas você não tá percebendo ali muito, empata uma, perde outra, ganha, perde duas, é quando vê, tá precisando de ponto no final. Ou no final você ganha 5 seguidas, o Santos, por exemplo, ganhou 3 seguidas no final do campeonato. Se livrou do rebaixamento por conta dessas 3 vitórias seguidas. E deu sorte também de pegar Cruzeiro e Sport. Só time morto. Então assim, essa frase do Guardiola, ela se explica muito. E o Guardiola, assim, é um excelente treinador, um dos maiores da história e é especialista em títulos de pontos corridos, né? No Barcelona, no Bayern de Munique e no próprio Manchester City. Com dinheiro, mas ele sempre esteve ali no topo, né? Ontem, o Marcolin comentou que se o Cuca mantiver essas formações um pouco estranhas, na opinião do Marcolin, o Cuca não chegaria na Copa do Mundo. Você acha? Olha, é sempre muito difícil analisar uma linha do tempo e parte cronológica dos trabalhos do Cuca, né? É um trabalho muito difícil mesmo. Mas eu penso que até o fim do ano, ele tá aí. Ou ele tem que estar aí até o fim do ano. O contrato foi feito até o fim da temporada. Ele pode não estar aqui por resultados. Assim, por conta dele, é possível que por conta dele ele saia. Deu a entender ali que ele precisa sair em junho ou julho, agosto, até depois da Copa do Mundo, e ele sai. Isso aí já aconteceu várias vezes, não só aqui no Santos, né? Mas eu penso que não. Penso que ele vai cumprir até o fim. É um pensamento meu, uma tendência, até por conta daquilo, resgatando o passado e resgatando a entrevista de apresentação dele, da, abre aspas, dívida esportiva com o Santos. Ele vai querer ganhar algum título com o Santos para quarta passagem, já foi, minha história aqui, ganhei finalmente, não vão ficar falando mais, ou vão, porque mesmo se o Santos ganhar qualquer título com ele, vão lembrar daquela final da Libertadores. Então acho que ele vai cumprir até dezembro esse contrato sim, por conta desses aspectos aí que envolvem as outras passagens dele lá no próprio Santos, né? Tem um detalhe aí. A opinião do Gelson girou em torno do Cuca cumprir o contrato. Tem que ver se a diretoria cumpre o prazo com ele. Tem esse ponto que a diretoria também gosta. Ele gosta de trabalhos curtos e a diretoria, no histórico, também tem um trabalho curto. Eu acho que fica até o Traz final. a informação que a gente prometeu. 2 palitos, retrospecto Vai entre rolar. Flamengo e Santos. O total de jogos, os últimos 5 jogos. E a gente já viu, né, que no último confronto o Santos acabou perdendo lá no Maracanã por 3-2. Jogo que Robinho Júnior e Gabriel Burrice Bontempo... do Vojvoda. Exatamente. Ali ele já dava sinais e a gente achava que era só experimentação. Mas acontece. Vamos lá, ficou até difícil pegar quantos jogos foram disputados, que cada lugar fala um número diferente. Cheguei ali, 136 jogos, 50 vitórias, 35 empates e 51 derrotas. Últimos 5 jogos, 2 vitórias do Peixe, 3 vitórias do Flamengo. O último confronto, o Anderson lembrou, Flamengo 3, Santos 2. Cara, um jogo que eu acho que é importante não apenas pra gente ganhar, mas também pra você ter aquela motivação de que você tá enfrentando um dos melhores times do campeonato e conseguir um resultado positivo, né? Eu acho que teve esse efeito quando o Santos conseguiu a vitória na Vila Belmiro no ano passado. Eu estava lá também nesse jogo, o gol do Neymar com passe do Guilherme. Olha só o Guilherme aparecendo aí. E aí eu acho que realmente a promessa é de um jogo grande. A gente agora tem 2 minutos pra falar. Questão do Gabigol, Anderson, já que você fez a pergunta. Se ele jogar, Gabigol se não tiver lesionado, né, tem esse papo. Todos os cis. Já não jogou, ou não deve ter jogado ontem contra o Remo, sendo que o jogo é hoje, né, então ainda vai acontecer. Deve voltar contra o Flamengo, se não acontecer alguma coisa ali dele sentir o dedão, o Joanete. O último comunicado, na última quarta-feira, legal trazer a data exata, na última quarta-feira a comunicação do Santos trouxe que ele já estava na transição física, pós-edema na perna esquerda. Né? Tem tempo para voltar. Tem tempo, o jogo é domingo, vamos ver se... E ele gosta de jogo assim. Quando perguntei para ele, ele disse que se ele se sentir desrespeitado, ele comemora. Eu acho que ele vai arregar. Não vai comemorar. Se marcar, não comemora. Eu acho que ele vai comemorar, mas não como ele comemorava contra o Santos. Sim, Também tem essa impressão. Vai comemorar com o elenco ali. Pelo Cruzeiro ele fez gol no Flamengo ano passado. Ele vai meter aquele bracinho dele, vai meter um muquezinho e tal, mas não vai ter grito, não vai ter desabafo. Acho que não vai ter esbravejar contra a torcida, até porque ele andou fazendo média, né? Deu uma entrevista aqui falando que os momentos mais importantes, inclusive o gol que ele considera mais bonito da carreira dele, é justo um contra o Santos, no Maracanã, pelo Flamengo, em 2019. E foi. Então, aí... Sendo justo. Tá. Concluímos, né? Conseguimos aí finalizar essa edição. Guilherme Gaspar, tuas considerações, VaptVupt, para a gente poder seguir com a sequência aí no 100,7, a programação da SFM. Pessoal,
Deixa o like aí, mesmo que já tenha superado os 100 likes, bora pra cima. Se ainda não superou, vai ajudar a gente nesse sentido de pelo menos 100 likes durante essa edição de sexta-feira. É isso aí, valeu galera, agradeço então a presença de vocês nesse feriado de sexta-feira, uma ótima Páscoa pra vocês, domingo de Páscoa, aproveitem com a família de vocês respectivamente, tomara que o Santos consiga ganhar esse jogo, talvez de repente um empate, pra mim eu acho que já tá bom, 1-1 ali já tá cadenciado, e que não seja um chocolate do Flamengo, já tá valendo. Boa, Gelson, valeu, semana que vem tamo de volta, hein? É isso, muito obrigado Anderson, Guilherme, a todos que nos acompanharam aqui pela Rádio SFM, pelo YouTube, um abraço a todos do programa No Apito. E é isso, meus aliados, uma ótima Páscoa para vocês, um excelente final de semana. Segunda-feira a gente vai estar de volta repercutindo tudo o que aconteceu ontem contra o Remo e amanhã, aliás, no domingo, contra o Flamengo, tá bom? Como eu digo diariamente, meus aliados, feito é melhor que perfeito. Vai lá e faz, tá bom? E não se esquece que o tempo é o juiz implacável. Ó, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Não desistam do Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, então eu fui, hein?